Vamos testando, vendo se já está aparecendo para o pessoal. Olá, olá, vamos ver. Quando estiver aparecendo, eu dou start. Para mim, ainda não está aparecendo no... Alguém já está aparecendo? Vocês já conseguem enxergar ou não? Eu ainda não. Já aparece, sim. Já está aparecendo? Opa, peraí então. Peraí que eu tenho que mudar para modo público, então. É que para mim ainda não está aparecendo. Que estranho. Bom, eu vou começar e daqui a pouco, enquanto vocês falam, eu troco para o modo público, tá? Porque senão eu não enxergo os posts, os comentários no Facebook. Vou dar, então, primeiramente, uma boa noite a todas e todos, né, nessa noite calorosa, primaveril, que estamos começando no Rio Grande do Sul, depois de uma semana, aliás, vários dias de chuva, né? O pessoal adora a primavera, eu também adoro, a maioria das pessoas gosta muito, mas lembrando que ainda estamos numa pandemia, que é importante nós nos cuidarmos e ficarmos em casa quando pudermos, assim como usar máscara e também lavar as mãos e usar álcool em gel, né? Uma boa noite, então. E vou começar apresentando o projeto. Essa é a terceira live do projeto Conversas com Artistas Gaúchas na Pandemia. Esse é o terceiro encontro, como eu falei, que eu intitulei Olhares sobre o Processo Artístico nas Artes Visuais. Estão comigo a Aline Daca, a Ana Albani e a Milene Taffer, né? Uma boa noite para vocês, gurias. Sejam bem-vindas. É um prazer estar com vocês. É uma satisfação vocês terem aceito o meu convite. Acho que vocês têm muito a dizer. Hoje eu quero escutar bastante, falar pouco. Tá bom? E quero agradecer também, aproveitar, já dar alguns informes que a gente vai, ao final, ter perguntas para quem quiser, né? A gente abre para perguntas ao final, para a gente não cortar a nossa conversa, o nosso debate aqui. Também falar dos apoios que a gente recebeu, agradecer, então, a Queimar Aromaterapia, ao Café Cantante e também a Editora Sulina, que está, inclusive, com um site novo, lindo, maravilhoso, eu cheguei a entrar, e vai nos possibilitar também sortearmos hoje, ao final aí da live, alguns livros muito legais, super interessantes mesmo, tá? E tem a ver com a área aqui que a gente está, com que a gente está conversando, tá bom? Vou começar, então, falando com vocês, perguntando de uma forma geral, para a gente começar a aquecer essa nossa conversa, como é que vocês estão, o que vocês estão sentindo nessa pandemia, né? E, principalmente, como é que está a arte de vocês nesse contexto, como é que vocês estão enxergando, então, esse contexto artístico no Rio Grande do Sul, no contexto territorial de vocês, obviamente que a gente fala do Rio Grande do Sul, né? Mas queria ouvir, então, um pouquinho. Aline, posso começar contigo? Boa noite. Boa noite para todo mundo. Quero te agradecer, Luíse, né, por essa oportunidade de fala. É muito legal a gente poder se encontrar, ter esse encontro, né? A live, ela é um recurso que a gente tem atualmente, então, né, tem os seus lados de exaustão também, como a pandemia, mas também tem o seu lado muito bom, assim, que faz com que a gente se encontre, né, apesar de tudo. E, enfim, assim, vamos aproveitar o desejo do melhor lado, assim, dessa oportunidade da gente poder estar se olhando olho no olho, poder se encontrar e conversar. Então, assim, pandemia é uma oscilação constante, né? A primeira palavra que me vem é a questão da oscilação, porque são dias e dias, e, tipo, a noção de tempo já é outra. Eu estou fazendo quarentena seriamente, né? Eu estou respeitando muito, assim,
cuidando muito, enfim, de mim, das pessoas, estou trabalhando online, eu sou professora de arte, né, numa escola particular, Colégio Santa Inês, e eu tenho trabalhado muito, assim, como todos os professores, né, para dar conta dessa adaptação, que é uma adaptação, enfim, bastante séria, porque tu não tem esse contato próximo, né, com os alunos, tipo, modifica completamente uma aula de artes, então ela acaba sendo muita fala, né, muita imagem pela internet, muita fala. Então, eu tenho que encontrar meios, assim, de... A gente tenta, né, através dos exercícios e tal, de elaborar propostas que eles fazem em casa, e estou tentando, estou indo, mas não sei te dizer, assim, eu acho que tem dias em que parece que as coisas acontecem, que elas fluem, que elas estão ok, e tem dias muito difíceis, né, que tu acaba te concentrando muito naquilo que está acontecendo no Brasil, no mundo, né, ao nosso redor e com todas as pessoas. É bem difícil, tá bem difícil. Com relação à arte, eu acho que eu estou fazendo um esforço tremendo, estou fazendo doutorado também, então tudo está em volta da tese, eu estou, né, juntando todas as minhas ações artísticas, fazem parte da tese, então isso é uma estratégia de, de manter isso vivo, né, e ao mesmo tempo fazer o trabalho da tese. Eu acabo também, com os exercícios que eu dou na aula, com os alunos também, né, no trabalho, acaba também, essa experiência entra também na tese, então está tudo meio que girando estrategicamente em prol de alguma coisa construtiva, assim, né, que me faça escrever, que me faça pensar, mas é uma luta, não é fácil. Está produzindo, Tô né? Mas, produzindo. enfim, a gente sabe que os professores estão trabalhando o dobro, o triplo. É uma reclamação geral, a gente sabe disso. É importante a gente colocar isso também para que as pessoas saibam do que está acontecendo, que ninguém, o professor não está em casa parado, né? Guria, eu E acordo... é uma categoria que precisa ser respeitada. Demais, eu acordo às vezes 4h30, 5 horas da manhã, sabe, pensando no que eu tenho para fazer, é muita ansiedade. Então, assim, todo o teu ciclo, né, enfim, o ciclo menstrual também, já colocando aqui como mulher, também tudo modifica, tá tudo muito diferente, inconstante, né, um esforço, enfim, de memória também para tu conseguir manter um cronograma, manter um projeto. Então, realmente, é muito exaustivo. E é uma condição, assim, de não ter liberação, sabe, de tu não poder, enfim, assim, tu não pode sair, não pode encontrar as pessoas, não, tu não tem outros, fica como se fosse girando nesse espaço, assim, né? Então, e como professores, assim, a gente tem o dobro de trabalho, porque o momento de sala de aula é muito pequeno, no caso, esse encontro online, né? Mas ele é muito intenso, e a preparação para esse momento é muito intensa. A gente tem um trabalho burocrático que dobrou com relação à pandemia, porque, né, tu tem que estar sempre preenchendo, enfim, a burocracia, né, todo o planejamento, todo o projeto. Então, tu passa muitas horas na frente do computador, e às vezes o dia todo, né? E aí tem mais a tese. Então, tipo, o dia que eu tô trabalhando na escola, eu não consigo escrever nada, porque eu tô exaustivo, mesmo que tu tenha tempo, sabe? Então, tem um dia para URGS, tem um dia para, né? E com relação às artes, eu estou trabalhando muito acabo trabalhando com fotografia, vídeo, com esse recurso que é mais rápido, urgente, e eu desenho, né? Então tá muito difícil de desenhar. Eu estou trabalhando com ilustração mais por encomenda, mas um trabalho para mim, assim, tá muito difícil, o desenho não sai, o desenho não mente, ele tem o tempo dele, ele vai dizer para ti assim, ó, não funciona, não rola, sabe? Então, eu estou trabalhando muito com o imediato, assim, com esses recursos, né, tipo, da mídia, assim, que a gente tem agora, por isso, porque ele é instantâneo, né, ele é mais rápido, assim, e aí eu questionando tudo aquilo que eu estou fazendo através disso, assim, mas é algo bastante novo para mim também. Perfeito, Aline, achei ótima a tua colocação. Já me lembrei também, eu também estou em processo, eu também sou estudante de artes visuais, né, embora formada em comunicação, e estou me descobrindo com fotografia também, porque adorava pintar, embora pintasse pouco, assim, bem menos do que eu gostaria, e aí é um processo também, né, o processo do instantâneo, né, que tu precisa botar para fora também de alguma forma para não enlouquecer, para tirar de dentro de ti isso tudo, né? Quer dizer, da minha forma de ver, enfim. Mas, enfim, não quero falar muito. Senão vai travando aqui a conversa. Quero já passar para a Ana, querida professora, doutora da URGS, do Instituto de Artes, curadora. Enfim,
Tudo bom, Ana? Como é que está sendo para ti? Como é que está a tua vida aí nesse momento? Bom, boa noite também. Bom estar aqui. Agradeço, não é, Luísa, esse convite, essa oportunidade de estar aqui junto contigo, com a Aline, não é, que já tivemos trabalhos juntas, não é, e também a possibilidade de ter uma conversa junto com Milene. E assim como disse a Aline, não é? Esse é um momento pelo qual nós não estávamos preparados, não é? Não estávamos preparadas. Bom, fundamentalmente eu sou professora no Instituto de Artes da URGS e trabalho com um segmento que foi muito atingido, não é? De uma maneira bem significativa, que é esse das instituições, dos museus, dos espaços expositivos, as exposições, os projetos curatoriais, os espaços expositivos foram quase que imediatamente fechados, museus. Não é? E mesmo nós tivemos uma série, museus, toda uma reorganização de equipes, inclusive em várias instituições, uma série de dispensas, não é? E, enfim, não é? Pessoas que perderam seus empregos em função do fechamento, dos cortes, não é? Essa é uma questão que aconteceu também, não é? Do mesmo modo que a Aline, não é? Também dar aulas nesse modo online, ele me parece que, pelo menos para a nossa geração, para nós que estamos acostumados ao olho no olho, acho que uma das grandes questões do nosso campo, em especial o campo da arte, seja mais pelo viés da teoria, sejam as aulas práticas, eu entendo que tanto a história da arte quanto a crítica de arte, e sem dúvida, curadoria, projetos de exposição, aulas sobre produção cultural, ela tem uma dimensão prática, experiencial, não é? E é muito complexo, muito complicado você fazer essa transição e passar tudo para uma modalidade online, onde me parece que exatamente o que tem de mais interessante nesse trabalho, enfim, não é, das aulas, que é a possibilidade do debate, da troca, do olho, da experiência, de você ter esse momento de troca, isso fica muito cortado, não é? Você fica fixo e, enfim, você tem aquela situação de conteúdo, existe uma passagem de conteúdo, existe uma troca, existe a possibilidade de leituras, enfim, nós estamos aprendendo juntos. E eu acho que essa possibilidade de aprender juntos, de ver que formas poderemos fazer uso dessas tecnologias, dessas ferramentas, ao mesmo tempo está possibilitando esse tipo de situação. No nosso caso, nós todas moramos em Porto Alegre, entendo, não é? Mas temos feito muitos eventos e até me surge essa questão, não é? Que utilizávamos pouco essas ferramentas e que poderíamos, mesmo voltando, acabando essa situação do isolamento social, acabando a situação da pandemia, enfim, não é? A gente espera que isso tenha um fim positivo, não é? Mas que a gente continue e possa utilizar, pelo menos, essa parte mais positiva, digamos, dessas tecnologias que possibilitam que a gente interaja, faça conversas com quem está em outras cidades, outros estados, outro país. Eu acho que se fazia pouco uso dessas ferramentas até, não é? Mas acho que nada na nossa área assim substitui o presencial e realmente, no nosso caso, enquanto professores, é bastante pesado, não é? Porque tu não tem essa possibilidade, como numa aula presencial, de ver se a coisa está indo bem, se as pessoas estão interagindo, interessadas,
se você pode lançar uma questão ou outra, não é ficar tudo muito, aquelas telas apagadas, Então, eu acho que o que sempre me motivou e o que eu mais gosto do trabalho de sala de aula, que é a troca, não é? Eu acho que isso a gente perde bastante, né? Agora, ao mesmo tempo, surgiu, do ponto de vista das exposições, das curadorias, desses projetos, muitas possibilidades dadas exatamente por essas plataformas, por essas tecnologias, não é? Que talvez a gente possa, no futuro, incorporar e explorar mais até do que fazíamos antes, não é? Em função desse choque que a gente teve agora de ser obrigado a trabalhar com isso. Concordo contigo, Ana. O exemplo aqui que são, conseguimos nos reunir, cá estamos. Hoje eu já estive com a Bolívia, num encontro latino-americano de museologia social, de manhã. À tarde eu estava numa live com o Corém da primeira região da museologia, né? Aqui em São Paulo. Vi hoje pessoas de São Paulo, enfim, nessa live. Então, graças a Deus, assim, pelo menos essa democratização a gente está conseguindo, de alguma forma. Esse é o positivo que a gente pode tirar, eu acho, disso, sim, né? Mas vamos passar, então, boa noite, Milene. Tudo bem? Como é que tu estás? Conta pra gente um pouquinho da tua vida aí, como é que está se passando essa pandemia. É difícil, né? É uma situação bem complicada. Por um lado, eu vejo as gurias falando da questão de ser professor, né? E eu sou servidora pública, além de artista, né? Então, eu estou trabalhando em casa e para mim é muito bom trabalhar em casa. Eu já trabalhava em casa como servidora. Mas os meus filhos iam para aula, porque eu sou mãe também de 2 meninos. Um jovem adulto de 21 e o outro tem 13 e está na fase de adolescência. E criar nesse momento, assim, ele é um criar truncado, com alguns rompantes, com muitas impossibilidades, porque é engraçado, a Aline falando da foto, né, dessa coisa do digital, dessa coisa do instantâneo. Para mim, a foto exige muito, sabe? Em geral, me exige uma luz, exige um cenário, porque eu faço uma fotografia encenada, em geral, né? A não ser, assim, que eu faça alguma coisa ao vivo. Mas a fotografia, a foto performance, para mim, ela é um trabalho, assim, que primeiro vem na cabeça, com base em uma reflexão, geralmente, tem algum estopim de uma coisa que eu li, ou de alguma coisa que eu ando pensando muito, alguma coisa que me incomoda, ou que me faz querer materializar aquilo numa imagem. Então, o processo é muito parecido com o do desenho, mas não tem aquela coisa do desenho ou da pintura, porque eu também pinto e desenho, de, às vezes, deixar acontecer. Pelo menos até agora isso não tem acontecido comigo na fotografia. A fotografia minha ela é bem encenada. Então, a pintura um pouco era assim para mim, mas ela mudou, é engraçado. Mudou para uma coisa que eu deixo fluir assim mais agora. Eu tenho uma ideia do que eu quero naquela imagem, né? Mas eu começo assim a manchar. Só que eu preciso também na pintura de uma imersão. E sendo mãe, estando em casa, eu também estou de quarentena mesmo, assim, eu estou cuidando mesmo. É muito complicado porque eu não estou sozinha em casa em nenhum momento. Eu tenho uma demanda em casa que, por mais que eu seja uma pessoa que acredite no cooperativismo mesmo doméstico, sabe? Eu tenho filhos que estão imersos numa cultura que eu não vou nem falar da questão deles serem homens, tá? Eu vou falar da questão deles estarem numa cultura em que as crianças não fazem nada dentro de casa. Então, assim, é muito hilário, porque desde que eu comecei a me ativar na causa indígena,
eu aprendi instantaneamente que era um absurdo os meus filhos não fazerem nada dentro de casa, porque é a vida. É a vida tu limpar a tua própria sujeira. Faz parte da vida. Então, eles me ajudam, mas existe uma violenta onda contra o aprendizado que eu passo para eles, e a nossa cultura, né, é uma grande onda. Então, isso me demanda muito tempo, sabe? Mesmo eles me ajudando, eu digo me ajudando, porque não existe divisão, até porque eu sou a adulta, mais adulta da casa, mas mesmo assim é uma demanda incrível, né, de rango, de tudo, de bagunça, de sujeira, também de intempéries, né, dos humores de cada um, porque a gente está aqui e não estamos tendo muito convívio, a gente tem alguma que outra estratégia de convivência com amigos, que a gente vai inserindo na medida em que a gente aprende, né, com a ciência, com as notícias, até onde a gente pode se expor de uma forma sã, mentalmente sã, né, porque a gente tem que pensar agora também na sanidade mental. Então, assim, é muito difícil criar, mas o que aconteceu comigo? Eu comecei a ver muito os meus filhos se desenvolvendo, e agora eu estou com alguns projetos de foto performance com eles. Estou conseguindo convencer eles com muito suborno a serem meus modelos, porque é isso, o doméstico ele se expande, né, dentro da gente. Sempre tive isso, sempre trabalhei com objetos domésticos, mimetizando esses objetos com partes do corpo, com a cultura, com objetos culturais, misturando tudo bastante, borrando todas essas coisas. E agora eles são pessoas que, para mim, eles estão me dando muitas ideias. O problema é o tempo do preparo, né? Eu preciso montar um estúdio num bosquezinho, num matinho, numa praia, e isso tem que ter mais tempo agora, né? Porque tem a casa, que tem vida própria, né? A casa, o oikos, ele é um corpo gigante, orgânico, assim, que eu gosto, né? Mas nesse momento está sendo bem puxado, com toda a pressão dessa coisa da aula em casa, de fazer eles serem menos tristes nesse momento, né? De não pressionar, mas ao mesmo tempo de não deixar eles, né, caírem dentro da máquina e não saírem de lá. E eu também, né? Porque a gente está com toda essa possibilidade, né, que nem a Ana falou, que eu acho incrível, eu acredito totalmente nisso. Eu acho que a gente é imigrante dentro desse mundo, mas essas pessoas que têm 13 anos, essas pessoas, elas nasceram máquinas, são ciborgues desde nascimento, já nasceram fazendo selfie, e nós somos imigrantes. Bom, se a gente está achando legal por um lado, imagina eles nem pensam nisso, para eles é normal. E para nós é o novo normal, para eles já era, né? Então, é isso, então, que eu tenho para dizer. É uma saudade que dá, né, nessa geração aqui, nessas gerações aqui de aglomeração, de toque. Eu não sei como é que vai ser isso. Isso, aliás, já está se estudando, né? O que vai impactar isso e de que forma esses corpos estão impactados, essas mentes, né? Inclusive a cultura. Porque a cultura a gente sabe, e é importante, eu quero falar isso, eu não deixo de falar, eu preciso comentar, que a cultura é fundamental. E uma pandemia, infelizmente, mostra isso. Na hora que o ser humano precisa extravasar o mínimo ou sentir de forma diferente, onde ele busca refúgio? É na arte, é na cultura, é na música, é num quadro, é numa pintura. Enfim, as diversas formas que nós temos, né, para sobreviver nesse mundo cruel, posso dizer assim. Mas também tem beleza, né? Quero voltar para a Aline agora. Tá indo rápido isso, gente. Tá indo rápido. O tempo está passando muito rápido. Já estou querendo parar o filme. Mas quero perguntar para a Aline sobre as suas produções. Eu sei que agora é um momento ímpar,
Mas por que eu convidei vocês, né? Eu convidei três olhares diferentes, esse é o nome, inclusive, dessa live, com a preocupação ainda como um pouco de curadora, digamos assim, de ver visões diferentes, mas com gente que tem experiência, obviamente, no que faz. Além de professora, tu é uma artista reconhecida, eu sei que tu está com um projeto na UERJ, se eu não me engano. Eu queria que tu comentasse um pouco isso, e queria que tu comentasse um pouco, Aline, como é que tu vê a questão territorial. Tu é uma artista gaúcha, e ocupa um espaço, assim como a Ana, com curadoria, com professora e outras atividades, e a Milene também. Como é que vocês, então, estão vendo, essa pergunta é para as três, mas vou começar com a Aline, como é que vocês estão vendo esse momento de ocupação, não só esse momento pandêmico, mas a questão da ocupação territorial das artistas gaúchas? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, em Porto Alegre aconteceu há pouco tempo, agora me esqueci o nome, só porque eu queria comentar, agora me deu um branco, das meninas do Acervo aqui que estavam na prefeitura, que fizeram uma exposição conjunta, colaborativa, maravilhosa, só de mulheres resgatando toda uma questão de acervos, né, de mulheres aí, datadas, mas não tem só isso, tem outros trabalhos e tem muita mulher produzindo. Arte é incrível, arte visual, é foto, é performance, é aquarela, é vídeo, inúmeras possibilidades aí que nós possuímos hoje. Então, eu queria que tu colocasse seu trabalho, teu contexto de trabalho no teu território, no território do Rio Grande do Sul, e queria que tu me falasse um pouquinho do que tu acha sobre a atuação das nossas artistas gaúchas, se elas estão sendo representadas, se há lugar de fala, porque aqui são 4 mulheres empoderadas, nós estamos falando, né? Mas como é que está sendo isso para as outras, que precisam também, e trabalham, e tem uma sensibilidade toda por trás, tem tantas coisas aí por trás, que não dá tempo aqui da gente comentar, mas que ficam aí no ar para a gente pensar e refletir. Enfim, senão eu fico falando. Dentro do que tu falou, Luiz, eu não me sinto localizada em termos gaúchos, assim. Eu vejo sempre por uma questão bem cosmopolita de trânsito, como a Milene colocou, assim, de deslocamento, sabe? Eu acho que num sentido de... Enfim, assim, eu trabalho com a NT faz 10 anos, que é uma revista de tradução, né, digital, e a gente está fazendo 10 anos agora, então, tipo, e trabalha com traduções, assim, do mundo inteiro, com muitos tradutores, com colaboração, e, tipo, os editores, eles são de Florianópolis, de Desterro, por exemplo, fazer o suplemento de arte, que eram com artistas, sei lá, do Irã, e, tipo, eu trabalhei com uma fotógrafa que era do Irã, não sei se caiu, só tá eu na tela aqui. Sumiram vocês. Então, não é para mostrar a tua carinha mesmo. Então tá. Te incomoda? Então... Te incomoda? Não, é tranquilo. Não, então, assim, eu vejo como um mundo mesmo, como desse território, né? Como você sair e, tipo, esse território também é virtual, esse território é desinstitucionalizado. Então, quando tu colocou também com relação aos acervos, né, com esse trabalho, eu acho incrível, assim, que colegas minhas, sabe, pessoas muito, muito jovens também estão trabalhando com isso por iniciativa, assim, até de pensar esse movimento das mulheres, do registro das mulheres, de construir narrativas diferentes, né, com relação à arte, com essa participação feminina. Mas o que eu acho potente mesmo é esse acontecimento, esse movimento que se dá das artistas fazendo por elas mesmas, assim. E, tipo, esse do it yourself, né, esse fazer por você mesmo, assim, isso a gente ganha muito com a questão da internet, né, com a questão digital. Então, assim, a gente tem redes sociais, a gente tem N ferramentas em que você não depende mais, por exemplo, de um curador, tu não depende mais de uma instituição que te aceite, que lance um edital, você não depende mais daquela competição
que existia antes também, né, antes da internet, que a gente está descobrindo, assim, como expandir isso, no sentido em que você só teria visibilidade se você fosse aceita, se você participasse de um processo que os teus próprios pares pudessem te eleger, sabe? Era uma espécie de... Era um meio muito mais fechado, eu penso assim. E agora, com essa relação, assim, eu vejo assim que tem gente que está um pouco se importando com isso, as pessoas estão fazendo trabalho, assim como estão fazendo na rua, ocupando rua, né, com relação à performance também, muros, enfim, assim, a gente tem esse movimento que já não é de hoje, né, que já vem, sei lá, desde os anos 60, assim, essa ocupação, que também vai para a publicação, que também vai, a gente tem o nervo óptico, eu estou aqui com a Ana, né, que é a pesquisadora do nervo óptico, assim, grande referência, né, desse assunto, da arte, que a gente tem essa arte da ditadura militar, né, e pós-ditadura, que já vem justamente com isso, né, questionando esse lugar da tradição e do institucional, que acaba realmente mantendo os seus padrões, né, e os seus dogmas, assim. Então, agora o que eu vejo de potente é justamente isso, é essa liberdade de trânsito, é esse cosmopolitismo, eu não preciso mais, eu não devo nada, por exemplo, para digamos assim, para a tradição gaúcha, né? Eu posso, por exemplo, sei lá, que nem esse projeto da UERJ, por exemplo, o pessoal que da Coest, né? Coespa, Coest, eu não me lembro do, eu colocar assim, que trabalha com a arte, né, com a parte da UERJ de arte, assim, eles me convidaram para fazer uma entrevista de um projeto chamado Projeto Ventilação, que, enfim, que eles estavam entrevistando artistas jovens, né, eu não sou tão jovem, mas dentro desse termo na arte a gente costuma utilizar para artistas que não têm visibilidade, né, na arte. Então, 3 artistas jovens, por exemplo, participaram de uma entrevista. Só queria que tu explicasse mais essa fala para quem não entende bem, não está bem dentro da área, o que é esse termo, por que se dá assim? Pode falar um pouquinho? Qual o termo? Do artista jovem? Isso. O artista jovem, eu não sei também te dizer assim ao certo, mas a gente... a Ana tá rindo. Mas o artista jovem é aquele artista, por exemplo, que o sistema de arte é tipo uma debutante assim, das artes, sabe? Tu faz 15 anos e aí, sei lá, tua família te apresenta para a sociedade, né, da Sojipa, sei lá. E aí acho que o jovem artista é mais ou menos isso, e faz exposições com jovens artistas para apresentar a produção dessa galera que não tem visibilidade, que não está aparecendo, que não tem reconhecimento. E, tipo, no meio dessas pessoas, enfim, há muitas pessoas que trabalham muito, que estão produzindo e que não fazem parte, né, desse núcleo, né, desse sistema que está mudando, está sempre mudando, né, que está sempre diferente, né, as pessoas, os profissionais, assim, nunca são os mesmos também, isso tudo transita, a arte ela é muito mutante, assim, isso é que é muito gostoso, sabe, que é muito prazeroso, assim, de tu ter, porque uma coisa que a gente está falando agora, daqui a um ano, a gente pode dizer, não, mas, sabe, eu acho que isso é muito legal, assim. Então, eu foco nessa questão, sabe, nessa questão do trânsito, do deslocamento, assim, de tirar o território, sabe, de tirar essa questão identitária mesmo, que é muito questionável. Ela, tipo, eu acho que ela em alguns momentos, eu tenho visto vários vídeos também com depoimentos de indígenas que trabalham com arte. Esses dias eu vi um vídeo que está no YouTube de uma artista e professora de arte chamada Dayara, né? Está no YouTube disponível. É uma, enfim, uma menina também, assim, né, indígena, em que ela comenta isso, assim, achei bem interessante a fala dela, inclusive eu passei para os meus alunos na escola, né, para a gente discutir sobre isso, porque ela fala, assim, que ela é uma artista, ela faz arte, sabe, ela não faz arte indígena, mas ela faz arte indígena, sim, quando questionam a cultura dela, quando vem atacar a cultura dela, quando vem, né, toda essa questão de poder, de menosprezo, de, enfim, preconceito e dominação, colonização que vem em cima dela e da cultura que ela né, cresceu, assim. Então, por hora é uma questão política de tu te afirmar, assim, de eu me colocar, de repente, até como uma artista brasileira, né, periférica, que não tem muita visibilidade, total, que trabalha com artes gráficas, que transita na ilustração, é professora também. E falando nisso também, inclusive, eu queria comentar que existia um tempo atrás também um preconceito muito grande quando as artistas se tornavam professoras, elas não eram mais artistas, consideradas artistas, né? Porque aí você ficava, né,
existia, não sei, vamos colocar assim, vamos tentar ser um pouquinho otimista com essa história, pensar que as coisas mudaram, assim, porque eu também estou trabalhando como professora e eu me coloco como artista, sabe? E é uma identidade tu te assumir como artista, e é uma questão política você se colocar como uma mulher que dá aula, sim, que pensa a arte pela docência, porque a gente está nesse processo de educação constante, né? De tipo de auto pensamento, assim, de autoeducação mesmo, né? É um processo sempre de mudança. E eu vejo a docência sempre por essa mudança, assim, constante mudança, experimentação. Então, a arte não está separada da docência, a arte é a docência. Eu não consigo separar também a ilustradora da artista, sabe? Essas caixinhas, assim, a ilustradora da professora. Eu acho que as coisas, elas estão todas juntas, né? Então, é muito legal, assim, de eu estar falando isso agora aqui nessa live, porque são coisas que eu tenho pensado há muito tempo, também a gente não comenta, né? A gente não fala. E eu queria defender mesmo essa posição da professora, porque eu aprendi muito. A Ana Albani está aqui, sabe? Ela foi minha professora. Isso é muito bom, é muito incrível a gente estar aqui junto, porque, entende, é esse processo de relação que importa, sabe? Não é a questão se do que eu me tornei, o que a Ana, né? Tipo, imagina, assim, tipo, essa relação está sempre acontecendo, isso é muito bonito, assim. Adorei tua fala, muito boa. Me chamou a atenção a questão do território, mas quando eu penso em território, e eu quero falar sobre isso ainda com vocês, não é apenas a questão do chão, mas é a questão de que tem pessoas que não estão tão empoderadas quanto tu, como a indígena, que essa indígena já está de certa forma, mas tem muitas outras que não estão. E tem muita gente no interior que está nos assistindo e que eu gostaria também que levasse uma fé, levasse de alguma forma um entendimento de que é possível fazer arte. Porque isso fica tão remoto na cabeça das pessoas, tão... não seria a palavra para definir agora, mas assim, a gente precisa também quebrar esse tabu. Sim, não só pela questão cosmopolita, né? Mas pela questão também de que a arte envolve tudo, a sensibilidade do ser humano. Vou pedir para tu... Isso que tu está falando, rapidinho, Luísa, só para comentar o que tu está colocando, que é exatamente isso que tu está falando. Eu vejo a arte enquanto experiência, sempre digo para os meus alunos também que já faz desde as vanguardas artísticas, né, historicamente, trazendo aqui a história da arte, que já se coloca que a arte já é desapropriada, né, dessa questão, desse lugar do artista. E eu sempre comento com eles e falo, Sora, mas arte é qualquer coisa, então o artista faz qualquer coisa. Não, peraí, sabe? A pessoa que se coloca como artista, como a Milene falou, é uma pessoa que está pesquisando, que está pensando, ela mergulha naquele trabalho, tipo, ela tem todo um processo, né, de pesquisa e de trabalho que é colocado, que faz com que ela atue como uma artista. Mas isso não significa que as pessoas não possam fazer arte, não é isso. Se você pensar que arte é experiência, por exemplo, uma experiência muito maior do que estar sentada numa cadeira e falando, né, na câmera do computador da internet, dando aula, é muito mais que isso, né? Ela está entre as coisas, ela acontece... tipo, o que eu quero dizer, assim, tentando explicar, é que eu já perdi a noção, né, e isso é uma coisa que também vem desde os anos 60 da arte, a gente pode pensar isso, de que a arte não é um objeto, a arte não é fazer algo pronto, sabe? A arte não é finalizar, assim. Então, a arte, ela acontece, né? Ela faz parte desse processo de vida, de experiência. Então, a arte contemporânea, ela trabalha aquilo que a gente chama como arte contemporânea, ela está trabalhando com essa experiência o tempo inteiro, né? Então, assim, não é uma questão mercadológica capital de fabricar um produto, né? Tipo, ultrapassa essa noção de produto, ultrapassa essa noção de você se vender, de você bater uma foto da sua performance e falar, agora sim, agora está aqui, agora... Claro, a gente publica, a gente expõe, mas é para procurar esse processo de discussão, assim. Maravilhosas as suas colocações. Eu vou ter que te interromper para a gente, porque está passando rápido o tempo. Eu poderia ficar aqui horas, se vocês quiserem, a gente fica, não tem problema. Eu tenho no stream, eu tenho ainda carga horária aqui, como se diz. Muito boa a tua fala. Eu cheguei a comentar, não cheguei.
a questão anotei aqui para falar também de coletividade, né? Mas eu não vou interromper vocês, vou deixar fluir essa conversa que está muito boa, já vou passar para a Ana. Lembrando, então, da questão de território, Rio Grande do Sul, gaúchas, arte, coletividade, momento, como é que tu tá aí? A Ana só olha para cima. Vai, Ana, é contigo. Não, pois é. Não, depois dessa fala da Aline, não é? Não, surgiram tantas coisas assim que se podia discutir e pensar. Acho que uma mudança muito significativa realmente é dada pelo advento da internet. Essa possibilidade de contato imediato que a internet traz, esse é um grande diferencial no campo, enfim, modo geral, mas no campo da arte, ele possibilitou uma série de trocas e quebras enfim, de distâncias, porque até a existência da internet, da comunicação, por essa via mais imediata, se você quisesse conversar com alguém, falar com alguém, ter acesso, ou uma coisa muito simples, se você quisesse até saber que um livro existia, ou alguém tinha que te dar essa informação, ou tu tinha que ir até lá para ter essa informação e descobrir que aquele livro, aquele pesquisador, ou enfim, aquela situação existia. Então, as barreiras eram muito maiores, inclusive para essa inserção dos artistas. Claro, artista jovem, né? Eu estava ali e disse assim, a Ana está rindo ali, né? Claro, os artistas, né, jovens sempre existiram. Se a gente for pensar, vai olhar ali, estudar as vanguardas artísticas, principalmente do século XX para cá, quando essa ideia do novo, da pesquisa, do quebrar com categorias estabelecidas, se coloca no campo da arte, vamos dizer, de alguma maneira, ali dos impressionistas para cá, final dos 1800, você vai ver que os grandes manifestos daqueles movimentos todos são sempre assinados por pessoas, a sua grande maioria com menos de 30 anos, né? Ou ali na faixa dos 30, enfim. Mas se a gente pega assim um pouco mais o sistema da arte contemporânea, nós vamos observar que ali pelos anos 80 é que essa categoria, é quase uma categoria artista jovem, não é? Mais do que ter realmente a juventude do corpo, a juventude biológica também é uma juventude biológica, não é? Uma cronológica, melhor dito, mas é quase uma categoria, como a Aline ali mencionou, artistas que estão surgindo, emergentes, uma ideia assim de uma força nova, a questão do momento, e existe toda uma série de editais, exposições, porque é uma coisa que mobiliza ali o sistema, e muitos vão surgir, muitos vão aparecer, mas não necessariamente vão permanecer, porque uma coisa que pode parecer um pouco estranha, não é? Talvez em outros momentos fosse exatamente assim. O mais difícil não é um artista surgir ou se lançar. Um artista surgir ou se lançar, ou até, enfim, um outro profissional também, mas vamos focar nos artistas aqui, não é? Mas é permanecer com uma constância de pesquisa, manter essa energia, não é? A Aline, Milene também, e no caso, e nós mulheres, nós temos ainda, acho que enquanto Milene falava, eu ficava me lembrando, não é? Que isso serve tanto para artistas, mas isso serve para cientistas, para quem pesquisa, para estudar, para projetos curatoriais, para tudo, você precisa de um certo tempo, e não é um tempo só do relógio, né? Tipo, agora eu tenho 2 horas para me dedicar a ler este livro aqui, para escrever esse artigo, eu tenho 2 horas todos os dias, 2 horas ali entre as 22 e a meia-noite, quando eu estou demolida, acabada e liquidada. Não funciona assim, não é? Não são 2 horas físicas contadas no relógio, tem que ser um tempo qualitativo, que você possa ter uma imersão. Essa é uma questão do trabalho
autoral, criativo, trabalho do campo da arte. Isso é na ciência também, mas vamos nos concentrar no nosso assunto. Você precisa de uma concentração, você precisa de um foco, você precisa mergulhar, não é? Você precisa, inclusive, errar, porque fracassar faz parte. Às vezes eu digo, se perder faz parte, tu precisa te permitir, assim, se perder, vagar por leituras, textos, outras obras, experimentar, testar, muita coisa dá errado. Bom, a minha formação inicial é em desenho, e até eu entrei no Instituto de Artes, eu fiz o vestibular e entrei no Instituto de Artes em 1980. Então, estamos em 2020, quantos anos faz? Eu hoje de manhã, enquanto pensava nessa live, eu tinha até esquecido isso, não é? 1980, 1920, são o quê? Quantos anos? 40 anos? É isso? Não. É, né? Sim, é. São 40 anos. Então, hoje, 2020, eu entrei, fazem 40 anos que eu ingressei no Instituto de Artes. Exatamente, é isso. Até meio assim, né? Mas fazem 40 anos que eu entrei no Instituto de Artes como aluna, toda uma formação em desenho, e quem desenha sabe que você faz 10, 20, 30 e vai escolher ali uma meia dúzia, alguns que você diz, esses estão realmente bons, esses funcionaram. A mesma coisa para escrever um artigo, escrever um ensaio, você escreve páginas e páginas e páginas, muito mais do que você vai publicar realmente, ou achar que aqui sim tem uma ideia própria, autoral. Assim como em projetos curatoriais, você escolhe, tateia, muitas vezes faz aproximações, conexões. Então, tem que ser um tempo qualificado. E nós, mulheres, a grande maioria, não é? Eu também sou mãe, eu tenho um filho, não é? Nós estamos aqui em casa. A nossa vantagem agora é que somos todos adultos, e, enfim, fizemos uma divisão de tarefas, mas, enfim, não é? A nossa sociedade, a nossa cultura, ela tem marcações e algumas coisas, como a Milena falava, não é? Eles me ajudam. Tá? Essa divisão totalmente igualitária das tarefas e esse assumir as tarefas por si, e você não precisar assumir, isso é muito raro, não é? Isso é difícil. Eu não reclamo porque pelo menos somos todos adultos, não preciso mais encaminhar nada para ninguém. E assim, se a coisa for ficando um caos, eu digo, bom, é um caos, não é um caos, assumo que é um caos, está assim. Mas eu acho essa uma questão muito importante. Estou voltando à questão do jovem artista, ali pelos anos 80, essa categoria surge, assim, inclusive como uma categoria do mercado de arte. Existe todo um mercado de arte para o jovem artista, e isso é bom e pode também não ser bom, não é? Porque você precisa se manter nesse sistema, falando agora pelo outro lado, né, um pouco diferente vou falar um pouco do outro lado, já que a Aline já falou tão bem desse lado, não é, do investimento do artista mesmo, vamos pensar do ponto da lógica do sistema. E nesse sentido, as redes de relações são fundamentais. E como que você traça essas redes de relações, como se você vai fazer a opção de trabalhar mais com pesquisa, vai atuar com grupos coletivos de artistas, nessa linha, por exemplo, que a Aline mencionou, vai estar vinculado à universidade, ao meio acadêmico. É todo um circuito de arte vinculado às universidades e aos espaços expositivos, alternativos, espaços autogestionados, espaços gestionados por artistas. Depois você tem o sistema das galerias, que é uma outra lógica de funcionamento. E aí a galeria não é ponto de venda, não é simples ponto de venda. É importante que aquele galerista, aquele marchand, digamos, o galerista, que ele promova
o trabalho do artista, que ele coloque o artista em determinadas exposições, coloque em contato com curadorias interessantes, que, enfim, né, é para isso que você trabalha com uma galeria, não é só para que venda, enfim, pontualmente seu trabalho, que isso tu mesmo, enquanto artista, pode fazer. Enfim, não é essas redes de relações, e para que alguém permaneça com alguma visibilidade, você precisa que essa rede de relações esteja razoavelmente estruturada. Então, o que a gente, às vezes, vive... bom, agora no Brasil, com todos esses cortes que nós estamos vendo no campo da cultura, nos editais, fazendo com que tenhamos um número muito menor de editais, de investimentos, de apoio, de suporte para o desenvolvimento de projetos interessantes nos espaços culturais. E isso tudo vai também, por um lado, vai minguando essa estrutura, por outro, vai fazendo com que a gente tenha que, de alguma maneira, arranjar energia tirada não sei da onde, e tanto artistas quanto curadores, produtores, críticos, a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Montando projetos, se articulando, pensando, ao mesmo tempo que é muito bom, né? A gente pode montar, nós temos uma grande liberdade, eu acho, hoje, não é? De montar essas parcerias e exatamente não ficar preso a uma estrutura institucional mais rígida, mais dura, e que é, no campo das artes visuais, eu acho, extremamente hierarquizada. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos da existência dessa estrutura institucional para que, de alguma maneira, ela configure um campo, até para que a gente diga, eu não quero atuar aí, mas que esse campo exista e que ele marque para o conjunto da sociedade que a arte é um valor e que a atuação profissional no campo da arte é possível, porque eu acho que também deve ser possível que a gente, né, enfim, que a gente viva disso e possa se sustentar profissionalmente também dessa área, né? Fundamentalmente, muitos de nós atuam como professores, é o meu caso também, na universidade, já também há décadas, não é? Tanto que tive a alegria de ser professora de Aline, na Pinacoteca, não é? Também toda aquela experiência que a gente teve lá, não é? De trabalho na Pinacoteca. Eu nem sabia disso. Vê, são duas gerações aqui. Pois é, quando tu montaste, eu digo, que legal estar com a Aline. Já faz um tempinho, né? Fazer conexão, né? Já fazem alguns anos. Vou fazer uma parte, tá? Eu trabalho no Tribunal do Trabalho, eu sou da Comissão de Cultura do Tribunal do Trabalho desde 2017. E a Aline foi minha convidada para expor lá, então a gente montou uma exposição dela lá também. Então, eu já conheci a Aline, amo o trabalho dela, sou super fã. E aí foi uma honra, né, ela aceitar, porque lá a gente tem um trabalho bem assim, sem muita mexer, né? O negócio no amor para fazer aquilo pegar fogo com questões sociais. Então, vem uns artistas maravilhosos, que nem a Aline e outros tantos que vieram, que eu convidei, que as outras pessoas também trouxeram da Comissão de Cultura, para que então a gente consiga dar visibilidade para um espaço que passa 6 mil pessoas por dia, né? Gurias, então, uma parte que talvez... Dei a tua parte, mas vou interromper um pouquinho a Ana, porque vocês querem ficar conversando, nós vamos ficar, porque para mim tá ótimo. Mas assim, o tempo tá passando, então eu tô tentando controlar vocês de falar, mas é que tá tão boa essa conversa. Mas, assim, eu fiz alguns apontamentos aqui, ouvindo as falas de vocês, né? E depois, só para deixar no ar para a gente pensar, então, em questão, fora o território que a gente já está debatendo, a Milene ainda tem que conversar sobre isso, falar, coletividade, foco, fracasso, urgência e vanguarda
e necessidades, né? Mas, assim, Ana, quero que tu te dou mais 5 minutos para concluir. Desculpa, eu acho isso horrível. Posso dar 10, mas, assim, vocês topam continuar essa live? Porque é isso. Eu estou tentando respeitar o tempo que eu tinha dado para vocês. Não, não, eu acho que mais ou menos já estava colocado, a ideia era essa, dentro do que tu falaste, não é? Até para passar também a fala para a Milene. Depois a gente pode fazer um fechamento, né? Para não ficar uma coisa. Se tiver um fechamento. Mas era nesse sentido. Vamos fazer, com certeza. Puxar, falar também um pouco desse outro lado. Porque só então, já que tu ia me dar 5 minutos, eu vou falar meio minuto só, que essa questão da permanência, né, essa questão da permanência do artista, nesse sentido, essa estrutura, essa estrutura institucional, galerias, instituições, espaços expositivos, e principalmente essa rede de relações, a curadoria, crítica, ela é significativa, bom, para todos, tanto para a permanência do artista, quanto historiadores da arte, críticos, curadores, e até para que os professores de arte também possam, não é, trabalhar junto com as exposições, com os projetos, com os acervos, esse trabalho com acervos também, porque, de alguma maneira, o que nós entendemos como arte e aquilo que a sociedade, o público ampliado, reconhece e valoriza como arte, está muito associado ao que é visto, ao que a arte que é exposta, de alguma maneira. Então, as políticas de exposição dos museus, as políticas de exposição dos espaços autogestionados, espaços de artistas, Milene agora falou do espaço ali do tribunal, essa possibilidade de ver um trabalho enquanto arte, isso vai construindo, não é, para além dos limites do campo, não só entre nós, não só entre os pares, não só entre os próprios artistas, historiadores da arte, críticos de arte, enfim, quem é atuante do meio, mas o público no sentido mais amplo, que o que se entende como arte, um sistema de valores, essa ideia de que a arte mexe com as nossas formas de ver, perceber e sentir o mundo, lida com sentimentos. Nesse sentido, a arte tem esse papel e tem uma potência, um papel político também. Político no sentido amplo do termo, não só pelos temas, muito mais até pelas formas de conexão, de contato, formas de estar no mundo. É uma dimensão política muito mais ampla que a arte traz, né? Junto com essas questões identitárias, mas muito para além dos temas, também as próprias, esses limites da experiência. Ai, Ana, me emociono. Pronto. Aí já quero chorar junto, já quero falar, já quero fazer a reivindicação aqui pelos artistas do Brasil, que estudam tanto, sofrem tanto e são tão renegados. Eu às vezes fico meio triste com isso, mas enfim, estamos aqui potencializando o que podemos, né? Eu vou ter que passar para a Milene aqui, a Mileninha está ouvindo, mas ela tem muito a falar. Eu sei que tem. Então, assim, quero só deixar, antes da Milene falar, deixar 2 recados. Primeiro que a gente vai ter ao final, para quem entrou na live, nessa, e na do dia 27 de abril, que vai ser sobre audiovisual, gaúcho feminino, sorteio de livros que foram o apoio da editora Sulina. Um abraço para o Luiz Gomes, está com um site novo maravilhoso, é uma editora maravilhosa, aliás, as editoras são todas maravilhosas. Ler é possível e necessário, ainda mais nesse momento, né? Precisamos de cultura de todas as formas e em todas as atitudes.
fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos. Eu preciso, desculpa, gurias, interromper, mas eu preciso falar isso, dizer que esse é um projeto de pessoa física emergencial, que eu conquistei mais 1939 pessoas físicas conquistaram. Não é um projeto que eu me sinta feliz no sentido de remuneração, mas me sinto feliz no sentido de poder fazer o que eu sempre fiz e gosto de fazer, que é trabalhar com arte, com produção cultural. Também me sinto artista, embora em desenvolvimento, e preciso, então, agradecer então, a Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Fevale e a Fevale Tech Park, que apoiam essa ideia, além dos meus apoiadores, que é os sorteios que virão no final dessa live, que eu vou avisar, que é a Editora Sulina, a Queimar Aromaterapia e o Café Cantante, que é um café para lá de Marrakech. Adoro! Café para lá de Istambul ou para lá da Espanha, de Córdoba, enfim. Um abraço para a Jane, um abraço para o Daniel e um abraço para o Jorge. Preciso falar nessas pessoas porque são pessoas, e aí desculpa eu interromper vocês, mas eu preciso falar que são as pessoas que acreditam na cultura e que a gente sofre muito e batalha muito. Eu recebo, todas nós, aliás, recebemos muitos nãos. E aí tu esforça, tu faz pesquisa, tu trabalha, tu tenta levar adiante uma série de coisas aí culturais bacanas e muitas vezes não é acreditado num primeiro momento. Então, eu preciso agradecer a quem acreditou, inclusive a vocês por estarem aqui. Mas, enfim, eu estou com o pessoal de São Paulo no ar, só quero dizer para vocês, um abraço para a galera de São Paulo, de Goiás, do Alegrete, minha terra natal, e lá em Rio Grande do Norte, uma prima minha que é poetisa, é publicitária, é artista também visual, que é a Vânia Aurélia. Eu preciso dar um oi também para elas. Um beijo para todo mundo, muito obrigada por estarem aqui. Compartilhem, vamos reproduzir ideias boas, e nós precisamos disso nesse momento, mais do que nunca. Milene, fiquei quieta, é tua palavra, falar mais nada. É que é tão bom, assim, a conversa fluir, né? É difícil. Eu mesmo, quando falei, eu peguei os ganchos e nem me apresentei e nem disse o quanto eu estou feliz e honrada de estar aqui com a Aline e com a Ana e com a Loise, porque são pessoas maravilhosas, né? Tanto profissionalmente e quanto eu já conheço a Loise e a Aline, e agora a Ana, e vendo que também é outra mulher, né? Com tanto poder, assim, no sentido de nos trazer conhecimento, de nos trazer experiência. E, bom, eu acho, assim, que essa questão do território, ela tem um enorme significado, ou muitos, né, significados. Eu vou falar de uma questão de território, assim, físico mesmo, tá? Geográfico. E eu me vejo, assim, ó, como eu não acredito muito em fronteiras, tá? Então, as fronteiras territoriais já é assim para mim, desde que me conheço por gente, eu já sempre questionei, né? São fronteiras estatais, né, que nos fazem, nos oprimem, né? Então, na questão da arte, bom, eu sou uma mãe, né? Eu era, desde nova, mãe solteira, e eu tinha muitas coisas para pagar. Então, assim, eu sempre tinha uns bicos de arte, né? De sei lá, decoração de uma festa de adolescente, a fazer retrato em lápis, e assim por diante, né? Era sempre uma coisa assim, bicos, né? E eu nunca conseguia, assim, pensar em fazer arte, ou um curso, né? Assim, me profissionalizar até eu fazer, sei lá, quantos anos eu tinha, quando eu estava na faculdade de Direito. Eu fui fazer Direito por uma questão financeira. Precisava bancar minha vida. Eu pensava dessa forma. Eu acho que tem gente que não pensa assim, mas eu tinha essa coisa, né? De querer ter, assim, parar de contar moedas, né? Para bancar meu filho, inclusive. Então, eu me deixei, assim, um pouco oprimir por essas questões.
E quando eu pensava em estudar arte, eu sempre disse, não, depois. Até que um dia eu resolvi levar mais a sério, daí eu entrei para o IA, eu tinha 28 anos, e quando eu comecei a me aventurar a querer concorrer, entrar em salões, eu não tinha mais idade, porque daí veio essa história do jovem artista, que era até 34, ou alguma coisa assim, eu sei que eu sempre tinha um ano a mais. Tem essa coisa também da limitação de idade, assim, no mundo da arte, eu vejo isso bem claramente, e eu me apego a pessoas, assim, estilo Lúcia Laguna, né, que com 60 anos começou a pintar. Então, há muito tempo que eu faço as coisas e venho fazendo, né, e produzindo, e eu tenho a minha forma de comercialização, que não é a galeria, né. Eu acho que eu sou uma artista muito à margem, eu sou uma artista que tem essa vida muito puxada, né, doméstica, e eu escolhi isso, e também me foi imposto isso, né, não tive muita possibilidade, assim, de me manter, e isso sempre foi pesado, mas eu acho que eu tô bem agora, assim, no sentido de... Então, assim, esse território, né, para mim, ele não existe, assim, a barreira física não existe. Eu tô vendo agora possibilidades, assim, que eu retomei, né, meus trabalhos de arte há um tempo, porque eu tive uma crise num período de separação, problemas assim de pessoais e tal, coisa com grana e tal. Eu acabei ficando muito assim, uns 2, 3 anos assim com muito pouca produção, assim até 2015 mais ou menos. Daí eu comecei a retomar. E eu acho assim que eu vejo que aqui no Sul assim é difícil, sabe? Então assim, agora, por exemplo, eu participei de uma projeção de um trabalho de artistas que foram selecionados para um livro, foi parar lá em Belém, sabe, num prédio, e aí isso já me deu uma ideia de fazer uma projeção também nesse momento pandêmico com a Comissão de Cultura do Tribunal, e essa Comissão de Cultura do Tribunal, ela é muito legal, porque ela é híbrida, né, ela tem servidor, tem desembargador, tem juiz, pessoas interessadas em arte, e que querem muito fazer uma arte ativista, e possibilitar para pessoas que não entram em galeria, né? O reclamante, a pessoa, o trabalhador que vai lá no seu trabalho, que não entra em galeria, ele não vai na galeria, talvez lá no museu, porque é grátis. Então, assim, essa questão para mim é muito importante, sabe? O artivismo. E quando eu estava na universidade, eu fiz uma pesquisa um tempo sobre isso, né? Sobre arte e cidadania, e isso é muito puxado. Por muito tempo, eu falei assim que eu não era artista visual. Eu não sou artista visual, eu não sei se eu acreditava nessa categoria, né? Ou era uma coisa assim, meio Allan Kaprow, assim, não existe isso, sabe? Então, agora, algumas pessoas conversaram comigo, alguns artistas, e o que tu vai dizer, né, que tu é, afinal, porque uma pessoa que tá ali pegando o teu desenho, uma pessoa que tá curtindo a tua foto performance, ou tu vai participar de alguma coisa, o que tu é, afinal? Então, não, realmente, existe essa categoria, mas eu tive que trabalhar isso dentro de mim, sabe? Porque, assim, o meu sustento não vem daí, né? E eu acho que não é fácil. Eu tenho artistas... eu tenho parceria com artistas, tipo a Dani Amorim, que é minha parceira, sempre me ajuda nas fotografias, e a gente tem um coletivo. Ela trabalha pra caramba fora, ela tá fazendo mestrado em artes visuais, em poéticas. Ela faz um monte de trabalho, também levei ela para expor lá no tribunal. E é muito puxado, sabe? Porque não é fácil aqui no Brasil, e acho que em outros lugares é mais fácil, porque tem outros lugares do mundo que te dão um subsídio para te viver, tu não vai morrer de fome. Tu vai poder botar teu filho num colégio público, ele não vai ficar sem aula, porque o professor vai ser pago. Aqui o professor não é pago. Então, assim, para te ter dignidade não é fácil como artista, sabe? Então, eu acho que essa coisa de tu enxergar o mundo redondo, né? E não plano, e não segmentado em territórios, e a tua arte também não ficar segmentada e não ficar territorializada, nem pela instituição, nem pela academia, nem por nada, né? Tu se abrir total, faz com que tu crie raízes aéreas, né? Tu consegue te espalhar. E eu tô sentindo isso, assim, esse benefício, sabe? E eu preciso muito de viver em outros lugares, de viajar, de conhecer pessoas de outros lugares, outras culturas, porque senão eu não consigo raciocinar dentro
dentro de uma produção artística que me satisfaça, sabe? Porque a minha arte, ela sempre pensa essa quebra de dicotomias, de natureza-cultura, humano-não humano. Então, se eu não viver isso, se eu não estiver vivendo, como eu vou viver isso e estar ao mesmo tempo socada dentro de uma mesa escrevendo? Não dá. Eu cheguei a essa conclusão quando eu saí do IA, quando me formei, fazendo um TCC que eu tive que escrever um monte, sabe? Então, assim, agora eu estou fazendo uma pós em filosofia e sociologia, do jeito que eu quero, vou estudar o que eu quero. Quem sabe um dia eu volto na academia. Eu fiz uma cadeira com a Paola Zordan também, que eu achei maravilhosa. Meu Deus, que professora maravilhosa. Aquilo me deu vontade de voltar para a academia, porque a cadeira dela foi incrível. Foi fora do quadrado, sabe? E eu aprendi muito, muito. Então, eu acho importante, assim, que o sistema de arte, ele tá aberto, ele está contemplando várias linhas de pesquisa autônoma, pesquisa acadêmica, pesquisa marginal, pesquisa decolonial, dentro, fora da academia, mas eu acho que, assim, eu sinto, assim, que tu te deixar permear, se deixar permeável, né, e as coisas vêm e vão, e tu ser transparente, e ao mesmo tempo poder se expandir, assim, ter suas raízes aéreas, eu prefiro desse jeito do que dizer, assim, que eu vou ficar, que eu me sinto, assim, uma artista gaúcha. Eu acho que sim, e ao mesmo tempo acho que isso não vai afetar muito, né, o espaço que eu estou tentando ganhar, porque eu acho assim, quando tu faz um trabalho de arte, tu gosta, né, tu quer fazer, tu precisa parir aquilo. E depois, se vai alguém olhar ou não, é outra história, né, porque tem uma troca que é assim, tu tem uma coisa dentro de ti, tu materializa aquilo, e as pessoas, o público, vai pegar a ideia daquilo. Então, assim, é ideia, matéria, ideia, né, uma coisa louca, assim. Gente, eu preciso uma parte, a Aline pediu uma parte também já, mas assim, a gente está com quase 1 hora de live, nós vamos indo para o final. Mas não tem como eu não pedir essa parte para falar sobre territorialidade, que é uma coisa que eu estudo. E eu não estou estudando territorialidade para falar que o campinho é desse ou daquele, mas para saber e para pensar saberes, fazeres regionalizados. O indígena que está lá o Guarani que está na praia é diferente do minuano que está lá no Pampa, entende? O que tinha, o que havia, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, saber que a gente tem território, sim. Hoje, inclusive, tem território, inclusive na cosmopolitidade. Embora você discorde de mim, é uma opinião minha, e a gente aqui pode debater horas sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso, porque é importante você não ficar uma coisa como, tipo assim, eu não sou colonizadora de ninguém. Olha, desligou até a luz, fiquei nervosa, me gesticulei pra caralho e pronto. Já falei nome também, enfim. Mas é isso, tá? Volta, Milene, depois o Aline agora tem a fala. Damos para ela primeiro? Não, é uma parte. Quer falar, Aline? Seria para comentar algumas coisas que tu falou, que tu comentou, assim, para acrescentar também. Alguns pontos, assim. Então, rapidinho, tá? Primeira coisa que eu notei aqui, também das nossas falas de todas, assim, se complementando, é que, sim, as instituições, elas são feitas por pessoas, né? Elas não são uma entidade, assim, que vem pavorosa, né? Tipo, aquela coisa assim, não, são pessoas, depende muito de quem administra essas instituições, né? É importante que a gente saiba disso, e é importante que essas instituições tenham um trânsito público, um trânsito diverso, para com que ela funcione de formas muito diferentes, que é como a Ana colocou, né? Eu acho que é isso, assim, depende muito dessa administração e como isso vai se transformando, vai se é relação, é política, né, gente? Isso é política. A gente está falando de instituição, a gente está falando também de política, e de território também, a gente também está falando de política. E então, com relação às instituições, eu acho que esse trânsito é importante. Eu acho que sim, eu acho que a gente vive num mundo em que realmente dá trabalho, caramba, sabe? A Milene já colocou, a Ana também, a Luíse,
Tipo, é algo que tu, né, nossa, cara, tu dá muito sangue por isso, assim, e tu precisa ser remunerado, sim, porque, tipo, no momento em que tu tem um trabalho também remunerado, carteira assinada, enfim, é funcionária pública, professora, tu fica exausto com isso, porque é um trabalho, então, é um trabalho duplo. Se tu é mãe, eu não sou mãe, eu moro sozinha, para mim já é super difícil de assumir isso. Eu fico imaginando vocês que são mães, mulheres mães, minha irmã é mãe, eu sei da dificuldade dela. Então, assim, realmente, cara, eu acho que as mães, assim, estão de parabéns, assim, porque é muito difícil para uma mulher estudar na academia, fazer ciência, escrever artigo, escrever ensaio, fazer obra de arte, né, tipo, processo artístico, dar aula, dar conta emocionalmente e, tipo, intelectualmente de tantos assuntos e do mundo também que está explodindo lá fora e nos engolindo junto, né? Então, assim, essa questão da mulher é muito importante, assim, de se lidar. Outra coisa que a Milene falou sobre não se sentir uma artista, eu queria colocar que eu acho que as mulheres não se sentem artistas, demoram 1000 anos para se sentirem artistas, escritoras, cineastas. A gente produz pra caramba e não fala que é artista, tem algum problema aí? Qual é a episteme desse processo que nos coloca todas, né, nessa condição? É verdade. Assim. Outra coisa é que eu falei da questão dos editais, que os editais, o que eu ataquei aqui, assim, no sentido, né, do meu discurso, foi a questão normativa e meritocrática, no qual os editais acabam tomando esse rumo. Mas eles são importantes no país que a gente vive, sim, a existência deles para a cultura, principalmente na política que a gente está vivendo agora, sem eles a gente não faz praticamente quase nada, porque a iniciativa privada também raramente, né, movimenta esse tipo de projeto, então a gente precisa desse apoio público, né? E não é um apoio dado, não é uma esmola, porque os artistas estão trabalhando, tanto que a gente está aqui nessa live, sei lá, 9h30 da noite, sendo que todas trabalharam o dia inteiro, né? E outra coisa é que Tá. são muitas coisas. Outra coisa é falar da Paola Zordi, também maravilhosa. 2 minutos. Ela foi minha orientadora de mestrado. Ela foi minha orientadora de mestrado e foi uma das pessoas, enfim, institucionalizadas que trabalha por uma outra instituição, trabalha por uma outra abertura de pesquisa. E eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação é uma história em quadrinhos que ela abraçou e ela falava, quando eu falava assim, gente, eu não posso fazer isso, tipo, eu estou fazendo ciência, estou fazendo quadrinho, o que eu estou fazendo? E ela falava, mergulha, vai lá, vamos usar arte, vamos pensar a conexão da arte com essa filosofia e vamos ir chuta o balde, e ela abraçou comigo isso. Então, foi bom a Milene ter falado dela, que eu quero, né, gente, colocar isso eu também, vou voltar assim. a palavra para a Milene. Pode ser 5 minutos, Milene. Claro, não. Eu tô dando ouvido também. E depois a gente faz a rodada final, rápida, para finalizar, tá? Certo. Eu vou... eu também quero ficar aqui. Se vocês quiserem ficar, a gente fica. É uma questão de comprometimento mútuo, colaborativo. Estão afim? Fazem assim. Não estão afim? Tá de boa. Eu tô de boa. Como é que... Eu acho que a Ana tá podre já, porque tem aula amanhã. Oi, Ana, como é que tu tá? Tá de boa? Abre teu microfone. Parei. Não, tranquilo, tranquilo. Agora, depois que engata, vai. Aí é foco, né? Porque daí a gente não quer acabar, a gente quer ficar falando, e quer conversar. Aí a pessoa emociona e pensa em outras coisas, aí volta, retrocede, diz a arte é tudo. A arte é tudo. Arte é tudo. Tá. Volta, Milene, vai. Então, eu estava falando da questão da territorialidade, como eu disse, ela tem muitos sentidos, né? E no sentido assim que eu falo é que ela vai ter um significado em cada área que tu falar, né? E na área da arte, óbvio, ela tem uma importância gigante, né? Então eu falei num sentido mais assim superficial, né? Mas essa questão da regionalidade, do localismo, eu me sinto, sim, eu tenho dentro da minha alma, assim, o localismo. O que eu não tenho mesmo é essa questão. Eu luto contra, obviamente que eu sou totalmente colonizada, luto contra, né, certas questões.
e não me sinto, não acho que a nossa terra, ou qualquer estado, né, que se diga um território com nome assim, o povo gaúcho, né, essa coisa assim do... É que isso me lembra muito um tradicionalismo, né, mas... ou qualquer outro estado, né, eu acho assim, difícil de... Mas, Milene, o povo cearense, o povo catarinense, o povo do mundo inteiro, o povo basco, o povo... não existe. Eu não acho legal isso, porque eu acho que não é o lugar que tu nasceu, é o teu localismo. E se tu realmente acha legal, tu vai abrir aquilo para outras pessoas. Essa é a grande questão dos imigrantes, né? Não serem... Sempre tem essa coisa de, fulano é assim, é signo, é o lugar onde nasceu, é sempre buscando uma solução fácil, né? E as coisas são muito complexas, né? Então, como eu vou me apoiar nessas bengalas que vão eliminar outras pessoas desse território, entende? Eu não gosto por causa disso. Eu tenho essa coisa assim, que eu tenho já uma... eu me coloco assim como anarquista, tá? Então, hoje a gente fala outros nomes, né? Mas antigamente se dizia anarquista, né? Agora a gente diz socialismo libertário, porque tem vários vieses, né? O anarquismo e tal. Então, essa questão do território, para mim, é sempre assim, desde o território psicológico até um território... Mas eu gosto e acredito e respeito muito o localismo, o território afetivo, a geografia pessoal da pessoa. Eu tenho as minhas, inclusive as minhas primeiras fotos performance foram em locais, esses locais eram a minha pele, né, que eram a cidade onde eu nasci, e eu queria falar isso, que a pessoa, quando me manda um mini currículo, a única que mandou a cidade natal, na frente estampado, Gravataí, foi a Milene Tafra, mas ela não concorda com o território. Para ver como tem como dicotomia nessa fala. Eu só estou levantando polêmica, eu não sei nem porquê, porque não é hora de levantar polêmica. Eu sou cheia de contradições. Acho que é impossível não ter, né? Acho que a gente é colonizado, contraditório, a gente é, né? Nossa, eu tô aqui tentando sempre fazer algo para me desconstruir. Mas é isso aí. E eu acho que eu falei sobre essas... Bom, o fracasso todo mundo já falou aqui, né? Eu falei, inclusive, do jovem artista, que eu nunca fui jovem. Acho que eu já nasci velha. Ai, gente. E essa coisa do coletivo eu acho muito legal, sabe? Eu acho que trabalhar coletivamente é essencial. E eu sou uma que adora trabalhar sozinha, enfurnada, sem falar com ninguém, sabe? Assim, nem comer, nem ir no banheiro. Só trabalhar, ficar dias ali bem louca. E quando eu trabalho no coletivo, aquilo me nutre muito. Mas eu tenho resistências. Bueno, podemos passar adelante. Como é que vocês estão aí, gurias? Estão cansadas também? Não, eu fechei aqui a tela para ver vocês, porque eu as vejo, o pessoal não vê, entendeu? Mas tá tudo... Fazem assim, eu faço assim, por favor. A Ana tá neutra. Tá, vamos fazer a última rodada e vamos ver aí como é que fica. Pode ser? Última rodada. Então, vou botar como última, até para ter o gostinho da próxima, que é o dia 27, domingo, que tem duas artistas também maravilhosas, que é a Flávia Seligman e a Camila de Moraes, está morando na Bahia, que é sobre audiovisual feminino, gaúcho, que está em todas as partes, e o território é expandido, criaturas. Eu concordo com vocês, não venham com essa dizer que eu acho que o território é uma coisa só, porque não. Mas, enfim. Palavra agora para quem? Eu tinha preparado um monte de coisa aqui, mas a conversa está tão boa que é difícil, né? Seguir um script, mas ainda bem que eu sou relações públicas, formada, aquelas coisas.
Algumas palavras que se eu pudesse agora fazer um mural aqui, eu faria coletividade, foco, fracasso, urgência, vanguarda, sensibilidade, mulheres, tempo. Agora, eu queria, nesse momento, nessa rodada, eu ouvir de vocês, e agora sim é territorial, sim. Como eu estou fazendo esse projeto para o governo do Estado, a Secretaria do Estado da Cultura, eu quero, de alguma forma, que vocês me digam, podem me falar referências brasileiras, estrangeiras, tá ótimo. Mas eu preciso que vocês me digam pelo menos uma no Rio Grande do Sul, porque eu tenho certeza que existe. E eu gostaria de ouvir quem são essas pessoas que estão fazendo no Rio Grande do Sul. Porque a gente precisa também dar voz a essas mulheres e aos homens, enfim, tá tudo certo. Nesse momento, a gente dá voz à mulher, porque eu quero dar voz à mulher, porque a gente sempre está em segundo plano. Os caras aparecem, as mulheres ficam em segundo plano, por isso que tem essa coisa da visibilidade aqui agora. Mas não importa se é homem, mulher, ou se não tem gênero também, tá bom? E pode falar, Aline, o que você quiser, tá com outras coisas na cabeça, mas preciso das suas referências também, tá bom? Não sei, eu conheço tanta gente, cara, boa, que tá produzindo tantas mulheres. Todas? Assim. Pode mencionar todas. Eu lembrei agora da Sara Louise Camins, que eu acho que é o sobrenome dela. Eu conheço ela faz bastante tempo, assim, eu acredito que ela não chegou a fazer IA, eu acho que ela não faz parte, assim, mas ela trabalha com costura, bordado, ela faz umas telas, né, com linhas, assim, coloridas, é um grande mosaico, o trabalho dela é lindíssimo, assim, e ela trabalha nessa fronteira, digamos assim, entre esse artesanato, as mulheres que, enfim, que cosem, né, que fazem toalhas, que fazem esse artesanato mais caseiro, cotidiano, assim, ela dá aula também disso, e ela também produz obras mais, tipo assim, mais não tão usuais, assim, que causam esse estranhamento, digamos, na casa, assim, né, nesse doméstico, assim, ela usa bastante, assim. Cara, tem tanta gente. Vamos trocando, de repente a gente vai falando, para eu não, porque eu tenho medo, assim, de não citar, tem tantas mulheres maravilhosas, eu não sei, né? Tipo, a Débora mesmo, né? A Deb, Debbie Bowie. É uma amiga também maravilhosa que pinta. Conheço tanta gente, cara, que faz arte, faz sempre. E a gente se comunica e troca ideias, está sempre movimentando o pensamento. Esses dias eu estava com ela também, amiga, do conceito de desvio. E a gente pensando em maneiras de se desviar desse cotidiano, né, extremamente abusivo, assim, enfim, assim, que está nos. Né, parece que toda essa questão de cuidado se volta também contra nós e acaba que a gente fica prisioneiro de uma situação de controle e de asepsia, assim, que é bastante séria, né? E aí faz com que a gente não se encontre, com que a gente fique preso, com que a gente tenha... É bem complicado, assim. E aí a Deb também, poderia estar a Deb. Tudo bem, vai pensando aí, vou passar para a Ana. A Milene, nesse tempo, caiu, voltou, tá tudo ótimo. Eu também tenho um monte de referência para dar aqui. Eu amo todo mundo. Bora, Ana. Essa é a coisa do feminino também, que eu acho importante a gente ressaltar. A gente está entre mulheres, gurias, todas menstruam. E é uma foda assim, a TPM, o mau humor, a gordura, está bonito, não está toda uma questão aí, sabe, de concepção. E a gente trabalha com arte. E aí as pessoas não entendem, aí as pessoas ficam dogmatizadas, como loucas ou algo parecido, né? É complicado. Também queria que vocês falassem um pouco disso, porque cansa, sabe? Cansa de bater no mesmo martelo, cansa de estudar e não proliferar, às vezes prolifera só em pequenos arranjos, enfim, mas tá, tem que falar. Pois é,
é realmente difícil, assim, citar uma referência, outra referência, um nome. Olha, no meu caso, assim, eu fico pensando tantos jovens artistas, voltei para os jovens artistas que vão aparecendo com pesquisas interessantes e projetos, mas essa mudança que nós estamos vivendo nesses últimos anos, eu acho que ela é muito significativa, porque eu falei ainda há pouco, não é, que eu entrei no Instituto de Artes em 1980, e, bom, eu me lembro quando eu entrei, meus professores de História da Arte, os próprios professores de arte também, artistas, não é, o Pasquete, que era professor de desenho, a Nilza, que também dava aulas de desenho, mas era da gravura, o Armindo Trevisan, o Scarinci, a Marilene Pietà, enfim, vou perder alguns, não é, daquela primeira geração, mas era uma história da arte a qual nós estávamos acostumados e estudávamos, no qual, bom, naqueles livros clássicos, e mesmo quando estudávamos, o professor Mancuso, que dava aula de História da Arte Brasileira, mas, fundamentalmente, os nomes eram todos de artistas homens. Bom, homens brancos, era aquela história da arte linear, e isso parecia, assim, natural. Não é? Era a história da arte, ponto. Tanto que quando eu ingressei no mestrado, ali início dos anos 90, 1990, a pergunta era essa: quando acontece alguma mudança? Porque não se falava ainda de uma maneira tão significativa aqui dessas questões mais específicas, se discutia, claro, já isso, mas não tinha entrado ainda como uma mudança significativa no discurso da história da arte a ser apresentada, e hoje, por exemplo, é isso uma questão que a gente está vendo muito forte, uma necessidade fundamental, inclusive, de mudança na nossa bibliografia, e não é só o fato de trabalharmos com e apresentarmos e termos um cuidado quando montamos, quando organizamos uma exposição, de que não sejam uma maioria ou todos artistas, homens brancos, ou quando montamos uma mesa num seminário, mas também das leituras, dos textos que trazemos aos alunos, dos textos que discutimos, que a gente discuta também as ideias, as proposições das pensadoras, das historiadoras, das críticas, das curadoras de arte, mulheres, porque senão é uma contradição também, não é? Que a gente fica reiterando e dando sempre esse mesmo lugar de poder para uma única linha. Eu agora estava pensando, assim, já que um nome que eu acho que é importante, já que é uma questão territorial, então, mas ainda pensando aqui no sul do Brasil, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um nome que já tem, enfim, ela já é super conhecida, reconhecida, legitimada, mas ainda assim eu acho que é um nome importante e é uma mulher, e ela tem feito, enfim, não é, de uma certa medida, muitas coisas pela produção e pelo campo da arte aqui no Rio Grande do Sul e reverberando para outros lugares, que é a Vera Chaves Barcelos. E que eu há um tempo atrás estava pensando, me lembro que, isso há algumas décadas, os artistas assim, vamos comemorar os 70, porque tem isso, né? Você é jovem artista, essa é a grande questão, você é jovem artista, e depois você é de novo lembrado quando você faz assim 80 anos, 70 anos, aquele miolo todo, no qual você vai ter que sobreviver se puxando pelos cabelos, né, para ficar fazendo a sua produção, esperando assim que alguma coisa seja comemorada e tal.
E no caso de Vera, ela sempre esteve à frente desses espaços. Claro que ela tem uma condição, ela tem uma situação que permite a ela estar. Mas ela podia não estar e estar só cuidando de sua própria vida, de seu próprio trabalho, né? E eu acho que a Fundação Vera Chaves Barcelos, ela tem realizado um trabalho muito significativo, é um acervo maravilhoso de arte contemporânea, brasileira e internacional, que não fica a dever a nenhuma outra instituição de arte contemporânea brasileira, e mesmo dessa região sul da América, do Cone Sul. O trabalho que é feito ali do projeto educativo, da fundação também, que tem a Margarita, que é outra pessoa, não é? A Margarita Kremer, que tem um amor, assim, uma paixão por esse investimento nesse projeto educativo da Fundação e um trabalho com as escolas e com os professores da rede pública de Viamão. E me parece que é um trabalho assim, muito significativo, que é longo, é persistente, e que eu às vezes penso assim, não é? Que o fato, sei lá, quando falam de arte gaúcha, artista gaúcho, sempre são citados mais ou menos os mesmos nomes, não é? Então é Iberê Camargo e aquele grupo ali do clube do grupo de Bagé, o clube de gravura, Vasco, Scliar, enfim, não é aquela geração. Mas existe também, nesse mesmo patamar, uma série de artistas, mulheres, por exemplo, lembrei agora da Cristina Balbão, que é uma das primeiras artistas dessa virada moderna do estudo da pintura e do desenho dentro do Instituto de Artes, lá nos anos 50 e 60. Enfim, toda uma geração. Eu puxei agora, assim, tem os jovens artistas, eu estou puxando agora, não é? Seria um outro recorte geracional, porque essa é uma outra questão que eu também acho complicada, e é uma coisa assim brasileira, eu vejo mais no Brasil. Você não pode envelhecer, não envelheça, né? Porque é como se não tivesse mais espaço para você. Nós temos poucas trocas geracionais, e que eu acho que a grande riqueza da vida está nas trocas entre gerações, que você não fique só fechado no seu, enfim, no seu modo de ver o mundo, na sua geração, no seu, enfim, não é, no seu período, que você tenha uma escuta sincera, uma escuta verdadeira, e que você tenha essa troca geracional, não é? Eu acho que isso seria uma coisa muito rica, e no Brasil é uma questão cultural, me parece que isso é muito complicado, muito difícil, não é uma coisa que você vê mais fluido em outros grupos, em outras sociedades, em outras culturas, em outros países. Aqui me parece que é algo que a gente poderia investir, né, se abrir mais, né, porque tem todas essas discussões, né, a questão das mulheres, disso, daquilo, mas ainda envelhecer é praticamente assim como estar morto. Concordo contigo, Ana, e tem a questão também do movimento negro também. Sim. Nossa, tem muita coisa. Se a gente começar aqui a debater, nós vamos a madrugada. Adoraria. Mas vou passar, desculpa, mas eu vou passar para a Milene, para a gente fazer, né, esse recorte também com a Milene, e depois a gente fechar, gente. A gente está com 1h30 de live. É bastante coisa. E as pessoas estão aqui e querem ficar, mas assim, eu não quero também sugar ninguém, eu já estou louca para fazer xixi, eu vou ter que fazer xixi agora. Então as meninas devem estar também. Bora aí, Milene. É difícil falar uma referência, porque são muitas, né? Muitas. Eu vou fazer uma homenagem, então, num artista e a outra, que é uma parceira, né, desta. Eu vou falar da Cláudia Paim, que é a mãe da performance aqui no Sul.
E eu amo, né? E aí tem uma parceria dela que me foi referência para o meu início de trabalho com performance, foto performance, no meu TCC. E também já escrevi, acho que não sei se foi 1 ou 2 textos sobre ela, que é a Dione Veiga Vieira, que trabalha com o corpo na natureza, elementos que são relacionados ao corpo, simbólicos, ou que têm um simbolismo primordial. E, bom, são 2 baita artistas para mim aqui do Sul, e a Cláudia Paim, eu fiquei muito surpresa que a Dione e a Marion Velasco, que é outra puta artista, né, fizeram uma individual da Cláudia Paim, na Rubem Berta, e para minha surpresa, ela nunca tinha sido feita uma individual da Cláudia Paim aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul não digo, mas em Porto Alegre. E eu fiquei muito surpresa, porque essa é a questão que eu digo, sabe? Por quê? Por que nunca foi feito, né? Né? Então, assim, é uma coisa para se pensar. A questão aqui no Sul, eu sinto muita falta dessa pesquisa de performance no IA. Eu andei olhando, assim, pensando, porque a gente pensa aí se vale a pena ou não, na minha situação, assim, que tem tantas coisas, né? E aí eu fui verificar como os mestrados de outras universidades, né? E percebi que há essa linha de pesquisa voltada mais para o corpo, para a performance, para os desdobramentos, né, das pesquisas do corpo, de uma forma muito mais objetiva, evidente, né? E aqui não. E a Cláudia Paim, ela era da Universidade de Rio Grande. Então eu fico pensando, né, o que acontece? A Pelotas também tem, o que acontece aqui no IA, né, que essa coisa não abre, essa situação está sempre faltando. Enfim, né, fica aí essa questão e essa minha homenagem a essa artista, que para mim ela é incrível, né? Ela tem assim um poder assim de reverberar para mim. Ela não está datada. Muitas obras dela não são datadas. Então é isso. Muito bom, muito bom. Ótima essa lembrança, linda lembrança essa da Cláudia Paim. Mas olha, se nós formos listar artistas, mulheres vivas e recentes, a gente vai ver que tem poucas exposições do tipo antológicas, exposições retrospectivas. Esse é uma outra carência nossa, porque faz muita diferença para tu entender o processo de um artista, tanto do ponto de vista do próprio artista, ou artista, né? Uma coisa é tu ver o teu trabalho separadamente, uma folha aqui, ali, os trabalhos no ateliê, os trabalhos separados. E outra coisa é a possibilidade de ver um conjunto significativo da produção montado com uma curadoria legal, assim, num espaço expositivo que mereça aquele, né, que dê aquela inteligibilidade. E nós temos poucas dessas exposições. Né? Esse tipo de projeto que faz com que tu compreenda, penetre na lógica de funcionamento, de pensamento de um artista. Bom, e de artistas mulheres, então, a conta é pequena, menor ainda. É uma outra carência nossa, né? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Gurias, nós vamos encerrando, então. Vou passar agora para a gente acabar com uma fala boa, porque é bom para todo mundo, bom para a gente também. Sempre é bom estar em alta positividade, em alta vibração. Estou cansada, acho que vocês estão também. Eu quero, mais uma vez, agradecer a participação de vocês, porque isso aqui é um projeto de cunho de pessoa física emergencial, que não posso nem, né, falar assim, mas é uma coisa assim, crítica, a gente sabe disso, mas agradece porque tem vontade de fazer e vocês estão aqui. Aline Daca, Ana Albani, Milene Tafra, muito obrigada.
Vou passar uma rodada final para vocês de 5 minutos, então, para vocês falarem o que quiserem, agradecerem, chorarem, gritarem, me xingarem, tá tudo certo. Mas falar mais uma vez que é impossível o mundo das artes viver sem a voz reverberante das mulheres e da potência das mulheres. A gente não conseguiu falar profundamente do trabalho da Aline, da Ana, da Milene, que eu sinto muito, porque eu adoro o trabalho, eu conheço o trabalho das três e sei o valor que tem. Como tem muitas outras artistas, isso aqui é apenas um recorte, eu sempre falo isso, porque tem maravilhosos artistas no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, que precisam ser dignificadas no sentido da voz, das pessoas conhecerem ao mínimo, para ampliarem seus horizontes, tem essa possibilidade, né? Então, assim, eu agradeço quem está ouvindo. Gente, tanta fala amorosa no Face, depois vocês vão ver, a gente está aqui, né, nesse momento meio... mas muita fala amorosa e muito obrigada a todos, muito obrigada à Secretaria da Cultura, muito obrigada à Fevale Tec Park, muito obrigada à Fevale, muito obrigada aos meus apoiadores, que é a Editora Sulina, a Aromaterapia, Queimar Aromaterapia, e ao Café Cantante, e a vocês, maravilhosos. Deixo a palavra aberta, eu gostaria, assim, de um verbo pós-pandemia de vocês, para construirmos um mundo melhor, porque as mulheres sempre constroem, isso é fato. Ninguém pode me dizer o contrário, que vai ter briga, porque eu sei que as mulheres constroem. A gente está sempre assim, né? É fato, é do significante. É do sangue também correndo, tem tudo a ver também com ser mulher, com ter sangue correndo, chora, grita, esplaneia e pensa, e faz. Vou deixar a palavra com vocês, começa quem quiser. Bom, se ninguém vai começar. Então vou começar eu que sou a mais velha. Vou fazer, já que estamos assim, vou fazer o uso da... agradecer, não é? Vou ser muito rápida, vou agradecer essa oportunidade, foi muito bom, foi muito legal, Luiz, esse projeto, muito bom estar aqui, ouvir a Aline, ouvir Milene, a gente tinha que ter mais dessas conversas, dessas trocas, em que não se fica tão fechado num único assunto, num único enfoque. Eu achei muito bom. Agradecer a todo mundo que nos escutou aqui. As palavras, eu estava acompanhando, às vezes, ali os comentários, muito carinhosos. Eu acho que nos rendeu muita coisa. E eu poderia transformar em verbo, mas eu tenho uma palavra que tem me acompanhado muito nos projetos que eu tenho trabalhado, é como uma palavra-chave, uma palavra mantra, que é confiança. Eu gosto muito dessa palavra. E eu acho que ela é importante e necessária. É uma frase de um autor que às vezes, no caso o autor é um homem, não é? Mas ele trabalha a ideia de que toda confiança é, em grande medida, confiança cega, porque só tem sentido tu dizer que tu confia quando tu não conhece exatamente todos os elementos envolvidos naquele processo. E quando fazemos trabalhos colaborativos, compartilhados, trabalhos que agregam e conectam pessoas, que eu acho que é uma das grandes potencialidades da arte. E talvez, se formos pensar nessas questões de gênero, algo que nós mulheres exploramos bem, são esses trabalhos em redes mais horizontais, menos hierarquizadas. As redes e as relações de confiança são fundamentais. Então, a palavra que eu queria trazer é essa: confiança, confiar. E boa noite, não é? Agradecer mais uma vez ter estado aqui, essa experiência foi muito boa. Confiar, né, Ana? Adorei também. Muito obrigada, eu que agradeço.
Ai, gente, a minha lâmpada cai aqui. Eita! Eu vou falar, para não ser a última dessa vez. Faz isso. Para não fechar a conversa, sempre dá a palavra final é minha. Bom, né? Eu digo e vocês, ó, acabou. Eu vou dizer, então, que a palavra que eu ando trabalhando bastante é perseverar. Perseverar na vida. Porque a gente é tão atacado, né? A gente, a seres do mundo, né? Porque acho que até mesmo quem está atacando está se atacando, né? Num capitalismo canibal. Então, eu vejo, assim, que perseverar na vida é uma palavra que eu tenho usado, que eu tenho... É um verbo que tem vindo para mim, assim, uma pesquisa que eu tenho feito do Spinoza e dessa coisa da gente se fazer potente, procurar aonde que vai ganhar essa potência, né, e perseverar aqui como um conatus, assim, nesse sentido. Então, essa é, para mim, assim, o verbo que está presente agora na minha produção, na minha vida, na minha relação com o outro, na minha relação dentro de mim, comigo mesma, e na própria arte, né? No próprio ser artista e continuar sendo. Não tem alguma coisa que me faz ainda, essa constância, né, de perseverar sendo aquilo que eu sou mesmo, não me deixar matar ou diminuir meu potencial, e acho que é muito importante nesse momento, né, do mundo. É isso. Então, ouvindo vocês falando, né, sobre também esse cuidado, né, de si, assim, esse cuidado, esse autocuidado, e aí eu acho que me resta, né, a palavra agora desse outro, assim. Eu acho que a palavra seria, então, eu acho, o verbo, assim, seria sair de si, eu acho. Mais escuta, eu acho que mais escuta, apesar da gente falar pra caramba quando abre o microfone, a gente, né, esse exercício da escuta, de perceber, de se apetar, assim, de olhar para o lado do outro, né, desse outro que está por perto, desse filho que está por perto, né, sei lá, desse outro mato que está queimando, né, desse outro, são tantos outros, assim, a gente julga, a gente acha que não faz parte da gente, né, então tem esse cuidado de si, né, tem esse passar álcool gel até na alma, mas a gente tem que perceber também, assim, que cara, tem muita coisa muito, muito, muito sensível, sabe? Muito, muito em risco por aí, assim. Tem muita gente falando, muita gente gritando, e a situação tá bem feia mesmo, a situação tá bem séria, assim. E eu acho que esse sair de si é justamente isso, sabe? A gente começar a perceber o que tá ao nosso redor, assim, porque a gente se desespera muito, né? Eu me vejo também me desesperando muito nessa quarentena por causa da minha própria situação, né? Desse esforço todo e tal. E aí daqui a pouco eu percebo assim que, nossa, cara, eu tô inserida, sabe? O que eu tô passando assim é uma situação política brasileira mesmo, assim, é uma situação que tá para todos assim. E aí eu acho que é um pouco isso assim, da gente abrir um pouco, né? Sair um pouco de si assim, sair um pouco desse olhar do espelho, do reflexo, né, da reivindicação, da reclamação, de levantar a mão e falar por si só também, sabe? De perceber que existem outras coisas, assim. Acho importante isso. Muito bem, meninas. Eu adorei esse papo. O que eu posso dizer para vocês? Eu ficaria aqui conversando por horas. Eu sei que estão todas cansadas, inclusive eu, que também trabalhei hoje. Diz aí a tua palavra. Diz aí o teu verbo para encerrar. O meu verbo nesse momento é amoração. Amoração, é quase oração. Amoração. É amar, dificuldade muito para amar nesse momento, muita dificuldade para amar,
e pedir resiliência no sentido de entender o outro e a dificuldade do outro de entender o que eu entendo e saber que a pluralidade tem que existir. A pluralidade vive na democracia e eu respeito a democracia e eu sou a favor da democracia. Eu quero deixar bem claro isso porque eu não quero um país comandado por alguns aspectos. E isso é uma fala minha, não tem nada a ver com vocês, mas é a minha fala, minha reivindicação como mulher branca, cis, mas que estou junto com as negras, estou junto com a cultura, estou junto com a arte, e que eu espero um pouco mais de respeito, no mínimo, entendeu? As pessoas não têm que governar para uns ou outros, têm que governar para todas e todos. E, nesse sentido, o Brasil precisa de voz. É melhor eu ficar por aqui, porque senão vai dar problema. Mas eu não fiz uma poesia que eu tinha preparado para vocês, eu vou falar agora no final, pode ser? Vocês escutam? Tem saco para isso? Tem, né? Não tem saco para isso. Tem pensamento, útero. Eu, mulher da Conceição Evaristo, que eu amo muito, né? Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eufêmia motriz. Eu, mulher, abrigo da semente. Moto contínuo do mundo. É isso. Conceição Evaristo, eu sou muito fã, e é um desejo assim de sermos cada vez mais mulheres nas artes, em tudo que a gente possa fazer, e com respeito, com dignidade, porque eu acho que é isso que nós merecemos, todas nós, todas nós. Se alguém quiser dar um tchau aí, tá liberado, e depois vamos encerrar. Tchau, amores. Muito obrigada pela live, muito obrigada por vocês me ouvirem e falarem tantas coisas legais. Esse poema arrasou, me deu vontade de chorar. Tá? Foi maior honra estar aqui. Obrigada, Luíse. Foi lindo. Obrigada por tudo. Obrigada. Beijo. Liga o microfone, Luíse. Microfone. Sem microfone, Luíse. Vamos nos abraçar. Obrigada, mulher. Virtualmente. Obrigada, Luíse. Muito bom. Muito bom. Depois vocês olhem os comentários das lives. Gente, muito obrigada. Uma boa noite. Dia 27, eu espero vocês domingo às 17 horas para conversar com a Flávia Seligman e com a Cláudia de Moraes. Com a Camila de Moraes. Já estou cansada, gente, desculpa. Camila, maravilhosa. Sobre o audiovisual. Então, assim, vamos ter outras lives no futuro. Vai ser maravilhoso. Mas essa aqui foi maravilhosa. Muito obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.